Esse é o SOS Trabalhador, é um podcast da Strozzi Advocacia. E esse é nosso primeiro podcast. Nesse primeiro podcast, nós trouxemos aqui o professor Marcos Roberto Costa, professor universitário, graduado em Direito, pós-graduado, mestre e doutorando pela UFSCar. Professor Marcos, um prazer tê-lo conosco aqui. Nós vamos falar hoje sobre a reforma trabalhista, que embora tenha ocorrido em 2017, né, ela tem sido aí constantemente modificada pelo STF. Falar sobre os aspectos positivos e negativos, que eu enxergo só os negativos na reforma, não gostei da reforma, mas vamos lá. Muito bem-vindo, professor. Obrigado, Rodrigo, doutor Rodrigo, a todo o seu escritório pelo convite. Fiquei muito lisonjeado. É extremamente importante a gente poder dialogar e conversar sobre esses temas, né? Principalmente para que a gente possa dar à nossa comunidade, à nossa sociedade, né? O que o judiciário tem entendido sobre isso, né? E principalmente o judiciário trabalhista, onde os impactos na sociedade são muito mais importantes, né? Já que haja vista que influi com a renda, né? Com a renda da família e tudo mais. Fico muito agradecido pelo convite. Sim, e também, professor, chamo o senhor de professor, não consigo, né, chamá-lo de doutor e tal, porque, embora bem mais jovem que eu, o senhor foi meu professor, inclusive de Direito do Trabalho, Processo do Trabalho na faculdade, e foi professor da doutora Manuela, que é minha sócia e também minha filha, lógico, né? E a gente teve aí a grata satisfação de tê-lo como professor. Professor, na reforma trabalhista, o que o senhor enxerga aí de positivo e de negativo? Eu vejo muita coisa negativa, de positivo muito pouco, mas vamos lá, vamos começar pelo pior. De negativo, professor, o que o senhor destacaria na reforma? Perfeito. Bom, só para a gente se posicionar, né, com relação a essa reforma, a CLT, né, durante muito tempo, ela nos deu o amparo, né? Ela é uma consolidação das leis trabalhistas, né? Ou seja, quando ela foi idealizada, ela veio para unir várias legislações Sim. que tinha sobre o direito do trabalho para trazer no mesmo diploma, né? Notem que nós não temos um código de direito do trabalho, nós temos uma consolidação de leis trabalhistas. Exato. Né? E ao tempo, essa consolidação passou a ser criticada, principalmente por conta de algumas decisões do judiciário trabalhista, né? E que, por uma questão ou outra, em 2017, né, houve uma grande reforma dessa legislação trabalhista, né, chamada a reforma da CLT. Tá? Bom, para o trabalhador, eu tenho que essa reforma ela foi de um extremo retrocesso nos direitos sociais. Sim. Né? Entendo que a lei reformista ela impactou sobremaneira em direitos dos trabalhadores já adquiridos de longa data. Né? E, por conta disso, ela passou a ser também criticada. Né? Será que podíamos, naquele momento, retroceder em direitos sociais? Eu entendo que não. Eu também. Poderia vir uma lei ordinária e impactar em direitos que nós reconhecemos já como um direito fundamental do trabalhador, né? Hoje nós temos já enraizado no nosso sistema constitucional que o direito do trabalho é um direito social de cunho constitucional, né? E a lei reformista ela veio mitigando certas conquistas, né, que o trabalhador tinha ao longo dos anos e com a Constituição de 1988 materializada pelo Constituinte, e aí vem a lei da reforma trabalhista e trouxe diversos pontos, diversas modificações que têm sido analisada hoje, né, pelo Judiciário Trabalhista, né, e como consequência, quando tem um recorte constitucional, também pelo STF. Bom, mas aí respondendo a sua pergunta, quais seriam esses pontos aí negativos, então, que a lei reformista trouxe, né, em 2017? Bom, já
posso trazer um apontamento, um recorte que teve no artigo 4º da CLT. Sim. O que ele trouxe, o legislador? Quando nós estamos trabalhando, é reconhecido que você está ali, então você está prestando um serviço, né? Mas não só acontece a prestação de serviço quando nós estamos efetivamente trabalhando, né? A CLT traz que nós estamos trabalhando também quando estamos à disposição do empregador, não necessariamente quando estamos executando alguma tarefa, né? E o artigo 4º, ele vem tratando disso, né? Também considere como tempo de trabalho, né, quando o empregado estiver à disposição do empregador. Ali teve uma modificação, né? Entendendo que não seria mais tempo à disposição do empregador, quando o empregado permanecesse na empresa, em função de algumas situações. E traz até alguma questão climática, né? Quando ele estivesse fugindo de uma questão de uma proteção climática, não seria mais um tempo à disposição do empregador. Vou tentar explicar melhor. Imagina a cidade de São Paulo, né, capital. Nós que somos do interior, talvez não tenhamos tantos problemas com isso, mas São Paulo tem mais. Você está trabalhando, né? E, enquanto trabalhador, ao final do seu horário de trabalho, lá para o final, você recebe a notícia de que o seu trajeto, por exemplo, veio uma chuva e inundou e não está passando um ônibus, não está conseguindo ir embora. O que o trabalhador acabava ficando na empresa, ali à disposição, aguardando, obviamente, aquela intempérie climática que surgiu, acessar e aí ter condições de voltar. Outra situação também, tinha alguns motins, né, para proteção pessoal dele. Tá tendo um motim, uma greve, um movimento grevista. Logicamente, né, faço a ressalva, o movimento grevista é direito, né? Sim. Sempre é um direito do trabalhador. O que é o problema é quando ele exerce de uma forma abusiva, que é analisado pelo judiciário, mas é direito do trabalhador. Mas imagina que tenha um movimento que você possa sofrer algum risco à sua pessoa, em algum local. Então, que alguns trabalhadores acabam ficando no seu local de trabalho para se proteger. O legislador veio e falou, isso não é tempo à disposição mais do empregador. Outrora, haviam alguns pedidos pedindo por conta de que aonde a localização da empresa está, e ela me trouxe algum risco, então eu fui obrigado a ficar na empresa. Logo, posso pedir isso como tempo ou até como uma hora extra. Sim. Né? O legislador veio e falou assim, bom, com relação a isso, não é mais tempo à disposição do empregador. Outra questão que também ele trouxe nos seus incisos, troca de uniforme. O que as empresas fazem ou faziam, algumas delas, né? O empregado, ele chegava à empresa, ia para uma sala de troca de uniforme. Ali tinha um vestiário pequeno, vários funcionários. Ele tinha que chegar bem mais cedo, né, para pôr a roupa necessária para o trabalho. Perdia ali 20, 30 minutos aguardando que os colegas trocassem também de roupa para ele poder colocar a roupa dele. Saía daquele espaço, ia até o local onde tinha o ponto, marcava o ponto. Nesse interstício, ele perdeu 20 ou 30 minutos até passar o ponto dele. Trabalhava normal. Quando saía do seu posto efetivo de trabalho, voltando em regresso, passava o ponto, voltava para o vestiário, perdia mais 20, 30 minutos dessa nova troca de uniforme. Bom, o que o judiciário trabalhista vinha? Era-se pedido isso como horas extras, Sim. né? Obviamente, dizendo que o correto seria que o ponto fosse logo no acesso, logo no primeiro momento que o empregado chegava. E aí que ele fosse trocar de roupa e aquilo já sendo computado como tempo à disposição do empregador. Porque ele já estava realmente à disposição do empregador. Seria justo, né? Perfeito. Mas a lei reformista ela trouxe essa modificação, que agora
a troca de roupa não será mais considerado tempo à disposição do empregador, exceto quando o próprio empregador obrigar a essa troca de roupa, tá? Outro pormenor, e aí nesse mesmo assunto, é a própria higiene. Imagina que você trabalha num ambiente que tem um odor, né? O trabalhador passa o dia todo trabalhando e, inevitavelmente, na roupa dele acaba ficando impregnado, né, impregnado essa situação, né? A higiene, se não for uma higiene obrigatória pela empresa, porque algumas atividades exploradas pelas empresas existe uma certa higienização. Se não for isso, né, o empregado que optar, por exemplo, por tomar um banho após sair, porque está se sentindo um pouco mal, e aí ele vai pegar o ônibus, né, ficar constrangido com outras pessoas, que, enfim, esse tempo também não será mais considerado à disposição do empregador, ainda que ele tenha que tomar banho por ter, né, adquirido aquela sensação ou aquele odor em decorrência do trabalho que prestou, né? Então foram modificações, a gente está falando isso num tópico único agora, que é o tempo à disposição do empregador, que eu entendo, né, e acredito que você também, como maléfico ao trabalhador. Bastante, professor. Inclusive, nessa fatídica, né, reforma trabalhista, a hora em itinerário meio que deixou de existir, né, professor? Então, o cidadão fica ali no ônibus da empresa ou no veículo da empresa 1 hora e meia até chegar no trabalho, né? E essas horas ele não recebe, ele recebe a partir do momento que chega na empresa. Isso, para mim, é um absurdo, né? Não está certo, porque depois, na hora de ir embora também, mas a empresa fornece o transporte. Né? Mas aí ele está ali dentro do ônibus da empresa, está à disposição da empresa e não recebe nada por isso. Ele perde 1 hora de manhã, 1 hora à noite, né? Que ele se priva ali de ficar com a família dele e não recebe por isso porque o legislador inventou isso, né? E não está tudo bem, né, professor? Não está. E você colocou muito bem, né? Essa questão da hora em itinerário, aquela hora de trajeto, né? Onde a partir do ponto até a chegada da empresa, ou da empresa até a chegada no ponto, realmente pode levar 1 hora, ou meia hora, 1 hora e meia, a depender da localização, né? E aí que volta naquele início do nosso bate-papo, né? Era um direito social já enraizado no trabalhador, quando o nosso legislador percebeu que era injusto, né? Se a empresa está distante, num local de difícil acesso, né? Que tem a questão do transporte para discutir aí, né, quem que vai levar, então nada mais justo que a empresa arcasse com isso, então que pagasse isso como 1 hora de trajeto. E aí veio a lei reformista e disse que isso não existia mais no mundo do trabalho, né? Exatamente. Como regra, né? Outro ponto negativo, né, professor, que eu entendo aí negativo e isso, ainda bem que o STF fez ali uma intervenção, vamos dizer assim, é a questão do honorário de sucumbência e honorário pericial, né? Com a reforma trabalhista, o empregado aí tinha que, se perdesse o processo, pagar, vamos dizer assim, na linguagem popular, o advogado da outra parte e o perito. Ainda bem que o STF, né, derrubou isso aí e hoje o empregado pode, muita gente ainda tem essa dúvida, mas se eu perder eu tenho que pagar? Não tem, né? Hoje o empregado pode entrar com o processo, ele é o hipossuficiente, né? Ele é a parte fraca da relação. Ele entra com o processo e se ele perder o processo está tudo bem, ele não paga nada, né? Mas a reforma colocou isso e o STF ainda bem que derrubou. O que o senhor pensa a respeito disso, professor? Não, perfeita a colocação também desse aspecto. Nós temos o direito ao acesso ao judiciário, né? Isso está na Constituição, né? Você buscar que o judiciário te ampare, isso é um primado de um país civilizado, né? Olha, tem um direito que eu entenda que foi desobedecido e como eu faço para buscar aquele respaldo. Eu não posso ir eu mesmo lá no meu empregador e agredi-lo, logicamente isso é do caos, né? Gera o caos. Então nós usamos o judiciário para isso. O acesso ao judiciário tem que ser livre, né? Como deve ser. Quando veio essa reforma, né, isso trouxe
um receio de ser utilizado o judiciário, né? Então, o que a lei reformista trouxe? Se um empregado ajuizar uma ação e ele tiver a derrota da ação, que não necessariamente a derrota, né, doutor, ela vem porque reconheceu que você não tem o direito. Ela às vezes vem por uma deficiência na prova, uma deficiência probante. Sim. Mas não quer dizer que no final realmente você não tinha direito. Você teve uma dificuldade de provar, né? Às vezes uma testemunha que ficou nervosa, ou uma testemunha que era importante para você e acabou não tendo condição de participar da audiência, enfim. O que acontece muitas vezes, né, professor? Exatamente. E aí o processo, logicamente, o julgador vai, né, vem a derrota do processo, a sucumbência daquilo. E às vezes nem só no processo. Vinha sobre, a lei reformista trouxe, inclusive, sobre pedidos, né? Porque antes, gerava a ideia, antes da lei reformista, que se eu pedir 10 pedidos, férias, 13º, horas extras, e desses, eu pedi, sei lá, 100 mil reais, mas ganhei 10 reais. Sucumbente era a empresa, né? Sim. Por quê? Porque tinha 10 reais que não foi me dado ou que não foi me proporcionado ao longo do contrato de trabalho e que só recebi porque o judiciário reconheceu. Então a empresa estava errada comigo. Ainda que eu tivesse pedido 100 mil e ganhado apenas 10. Com a lei reformista, ela trouxe que aqueles pedidos que você fez e que você saiu derrotado, geraria uma sucumbência para você. Então, ainda que você tivesse ganho um dos títulos, você ainda poderia ser sucumbente nos demais. E aí, o que acontecia? A lei reformista ela trouxe a possibilidade para o julgador que e buscar nos outros pedidos que você ganhou crédito suficiente para pagar, né, o advogado da parte contrária, o advogado da empresa. Sim. Bom, isso causou um temor para o trabalhador, né? A gente lembra, né, quanto as perguntas vinham ali em 2017, 2018, 2019, tratando dessa dúvida do empregado, né, não querendo mais perseguir um direito próprio, temendo a sucumbência reflexa que viria disso, né? E aí o STF, aí sabiamente, entendeu que esse era realmente um dos outros retrocessos, né, e que o princípio, né, do acesso ao judiciário, ou também chamada da inafastabilidade do poder judiciário, né, deveria, que está na Constituição, deveria ser resguardado, e de modo que o trabalhador não poderia ser tributado esse encargo de sucumbencial, exceto aqueles que tenham condições efetivas de pagar. Então, Exato. O beneficiário da justiça gratuita, né, ele tem essa isenção e aí tem as regras próprias para isso. Hoje o empregado pode entrar com o processo tranquilo, vamos dizer assim, né? Porque o empregado que tem direito a né, não pagar custas, Perfeito. Não pagar sucumbência. Porque durante aquele período pós-reforma, que entrou em vigor essa reforma trabalhista, até o STF se manifestar, né? Foi ali, assim, uma queda muito grande de processos, né? Diminuiu demais. As pessoas tinham medo de pleitear ali na justiça insalubridade, periculosidade, matéria que demandasse, né, perícia técnica, porque se... Mas eu vou ter que pagar... Né, exatamente, o perito fosse ali e entendesse que ali não é insalubre, o coitado do trabalhador tinha que pagar. Isso é um absurdo que inventaram, né? Foi aprovado, inclusive, pelo Congresso e ainda bem que o STF foi lá, teve bom senso e cancelou, vamos dizer isso aí na linguagem mais prática para as pessoas entenderem. Perfeito. Cancelou essa barbaridade que fizeram. Fizeram outras, né, professor? Vamos falar de outras, vamos lá. Reaventaram também, na lei da reforma, e essa ainda não foi alterada, né, é a chamada prescrição intercorrente. Né? Então, hoje, isso nós temos que tomar muito cuidado, né? Porque nós entramos com um processo, né? Prescrição é o caducar, né? Na linguagem... Sim.
nós temos diversos tipos de prescrição para ser analisada quanto profissional, né? Então, o empregado, logo que ele é desligado ou encerrado o contrato de trabalho, ele tem 2 anos para ajuizar o processo dele, né? E a normativa fala que ele pode, da data que for ajuizado, retornar pedindo seus direitos 5 anos para trás. Isso para buscar créditos trabalhistas, né? Dentro do processo, nós temos também a prescrição intercorrente, né? Essa prescrição, ela é maléfica para o trabalhador na medida em que nem todas as empresas têm tanta solidez, né? Sabemos nós que às vezes o empresário, o empregador, acaba por alguma manobra ou outra conseguindo colocar o patrimônio, ou até mesmo de um modo que é mais dificultoso, né? Mesmo com o processo ganho, você localizar bens em nome da empresa, em nome do devedor, né? E aí, a prescrição intercorrente, ela é essa prescrição que o processo fica parado algum tempo, aguardando, né? Para ver se localiza bens do devedor até um limite que ela vai atingir o próprio direito, né? Sim. Essa prescrição não era aplicada por um entendimento da nossa corte trabalhista, porque entendia-se que a execução ela poderia ser dada sequência, inclusive de ofício pelo julgador, né? Agora, com a prescrição intercorrente, quando a parte estiver patrocinada por advogado, que é o advogado que tem que fazer os pedidos, né? Então, a partir do momento em que o juiz intima, daqui para frente, né, faça alguns pedidos, né? O que você deseja como elemento para buscar patrimônio em nome do devedor, a partir daquele momento vai ser contada a prescrição intercorrente. Então, se não localizado, e se o empregador, né, for hábil bastante de esconder, ocultar ou realmente não for localizado bem seu patrimônio, pode surgir essa prescrição intercorrente que reacendida com a lei da reforma trabalhista. Infelizmente, né? E é uma situação que causa prejuízo para o trabalhador. Isso. Né? Muito prejuízo, inclusive. E isso acontece com frequência, né, professor? O mau empregador, o mau patrão, esconde o patrimônio, coloca em nome de laranja mesmo, em nome de terceiros, para não pagar, né, a ação trabalhista ali que o coitado, né, teve o direito reconhecido em justiça, né, na Justiça do Trabalho, e o empregador simplesmente tira tudo do nome, né, vamos dizer assim, e lamentavelmente o trabalhador é prejudicado. De aspecto positivo, professor, o que o senhor vê na reforma trabalhista hoje? A reforma trabalhista, no meu aspecto, ela não teve muitos aspectos positivos, não, tá? Mas tem, por exemplo, a possibilidade, né, hoje, de ser concedidas férias, né, em 3 períodos, né? Outrora não tinha essa possibilidade prevista na lei, né? Hoje há a possibilidade do empregador conceder as férias para um empregado. Estou fazendo uma ressalva. O período concessivo, né, é o empregador que dá, né? O período aquisitivo é aqueles 12 meses que nós trabalhamos, né, para que nos 12 meses seguintes nós tenhamos do empregador a concessão das férias, né? Sim. Então, a concessão das férias é o período controlado pelo empregador. Por que isso? Porque se ele não nos der as férias no período concessivo, a lei penaliza, vai pagar em dobro, né? Perfeito. Essa concessão, agora, com a lei da reforma trabalhista, pode ser em até 3 períodos, né? Sendo o primeiro, salvo me engano, de 14 dias, e desde que os demais, nenhum dos outros 2, seja inferior a 5. Isso traz ao trabalhador uma hipótese, né? Há quem critique e há quem elogie, não sei o seu posicionamento sobre isso, mas assim, a possibilidade de um empregado, por exemplo, fazer uma viagem de curta duração com a família, que às vezes não bateu com o período de férias que ele tinha, 5 dias, de repente ele consegue ter esses 5 dias de férias para poder fazer uma viagem curta, mas que consiga ali com o grupo familiar dele
outrora ficava muito engessado, né? Naquela outra maneira. Mas assim, esse seria um dos aspectos positivos que eu poderia levantar aqui, né, que nos teria maior relevância. Com relação às férias, né, professor, essa divisão, vamos dizer aí, em 3 períodos, em teoria eu enxergo como boa, né, mas na prática eu vejo aí no dia a dia muitos empregadores se aproveitando disso, né, para prejudicar o funcionário, prejudicar o trabalhador. Porque ele pega ali um período que a empresa não vai funcionar e fala, você vai ficar 8 dias de férias, né? O período ali de carnaval, ele não quer abrir a empresa e ele também não quer, né, pagar direito o trabalhador, ele fica ali mais 8 dias. E acontece com frequência de mandar ficar 5 dias, 3 dias, né, emendar feriado e descontar em férias, né? Isso na prática acontece. Na teoria, a lei nessa parte foi benéfica, mas na prática a gente vê uma situação bem diferente, né, professor? De fato, você trouxe momentos há pouco aí um comentário, né? O problema dos maus empregadores, né? Nós temos excelentes empregadores, né? E não é porque estão, às vezes, com um processo na Justiça do Trabalho que eles fazem a defesa, depois reúnem recursos, pagam, enfim. E da maneira em que utilizam a legislação durante o contrato de trabalho, como está colocando, também, né? Vem a reforma, ela é, em tese, benéfica nesse aspecto, né? Que procurou pensar também no trabalhador. Lógico que isso pensou no empregador também, naquele momento, para modificar isso daí. Mas, se mal utilizada, realmente prejudica em muito o trabalhador, né? Na reforma trabalhista, inclusive, foi, né, inserido aí o tal do acordo, né, o acordo mútuo. Vejo isso também como prejudicial ao trabalhador, porque nesse acordo, vamos dizer aí, libera, salvo engano, 80% do fundo de garantia, a multa que seria de 40% paga só 20%, né, e o trabalhador não tem o seguro-desemprego, né. Então, esse acordo eu vejo como bom só para o patrão e para o governo, né? O governo não paga o seguro, 20% da multa do FGTS fica sem o empregador pagar. Do FGTS que o trabalhador já tem, 20% fica ali no banco, né? E o empregador sai, o empregado, no caso, sai ali, né, sem o seguro-desemprego. Então, é um acordo que eu sempre oriento a não fazer, né? Não vejo vantagem, vamos dizer assim, para o trabalhador. E é engraçado essa situação, porque assim, é um acordo que não vingou, né? A lei da reforma trabalhista trouxe, mas foi realmente um acordo que não vingou. Nós ouvíamos, né? Vai sair, vai fazer acordo, né? Devolver a multa. Esse acordo, né, nunca existiu. Sim. Esse acordo nunca foi permitido pelo judiciário, né? E o judiciário nunca foi um órgão homologador de rescisões nesse sentido, né? A lei reformista trouxe essa possibilidade de desse acordo, inclusive, né, para quando você faz uma rescisão e aí num processo existe agora a possibilidade de você levar à homologação judicial. E existe essa situação que você coloca do término de contrato de trabalho ser também por acordo. Sim. Esse acordo em que é reduzido à metade alguns direitos, aviso prévio, o empregado, na verdade, ele abre mão daquilo que me parece, o propósito do legislador foi dizer assim, olha, você vai poder levantar parte do seu fundo de garantia. Mas muitos dos contratos, ele não tinha a certeza de que ele estava empregado. Só não está dando certo naquele emprego que ele está, né? Sim. Talvez ele até gostaria de continuar, mas por uma razão ou outra não está dando certo. E aí essa proibição, né, num contrato, de que ele não possa se habilitar no seguro-desemprego, me parece que o legislador retrocedeu. Exatamente, porque assim, a gente sabe, né, que na prática, a gente que lida com o trabalhador, e eu
faço só reclamante, só trabalhador, não defendo empresa, não atuo defendendo o patrão, vamos dizer assim. Você vê ali o dia a dia do trabalhador, em muitos casos eles são forçados a fazer um acordo, né? Porque é aquele acordo de aceita ou aceita, né? Começam a perseguir, né? Fazer o chamado assédio moral, deixar o cidadão de canto ali, ninguém fala com ele, e depois vem, né, propor um acordo. Vamos fazer um acordo. O acordo é quando os dois querem, né? Mas nesses casos que a gente tem visto, o empregado é meio que obrigado a fazer um acordo, porque, né, se não está contente, pede a conta. É mais ou menos isso. Só que não tem como estar contente, né? Ele está ali sendo perseguido, humilhado dentro da empresa, né? Aí sempre oriento a pedir a rescisão indireta, né? Reúna provas, né? Peça a rescisão indireta, não deixa, assim, o seu patrão judiar de você, né? Eu sempre oriento eles assim, mas a gente sabe que na prática acontece muito, né, professor? Perfeito, perfeito. Bom, né, você falou que, sobretudo, ou com exclusividade, você advoga para reclamante, né? Sim. Nosso escritório advoga tanto para reclamante quanto para reclamado. A gente, lógico que o advogado é livre, né, para essa situação, né? Nós debatemos teses, né? Nós não somos... Sim, sim. E é que eu falo também para os alunos. Tive a felicidade de ter você como aluna, Manu como aluna, e hoje são advogados, enfim. E a gente debate teses, principalmente na academia. Mas essa realidade que você levanta, né, do que acontece no dia a dia de uma empresa, realmente acaba se inclinando a um pedido, de repente, dessa rescisão indireta, dessa justa causa invertida, né, que é quando o empregador pratica algumas situações e que permita que o empregado deixe de trabalhar com a garantia de que os direitos são como se ele fosse desligado imotivadamente, né? Que ele vai ter a multa integral do fundo de garantia, 40%, e todos os demais direitos. Todos os demais. Professor, o tempo se esgota já, né? A gente ficaria aí falando sobre a reforma trabalhista, falando sobre direito do trabalho. Eu acredito que o dia todo, se tivesse tempo, né? Se permitissem. Mas o tempo acabou. Foi uma honra, professor, ter o senhor aqui, abrindo o nosso podcast. Vai ser uma série aí de episódios, né? A gente pretende aí fazer várias temporadas, sempre trazendo o direito do trabalhador, né? Para o trabalhador ficar ciente ali dos seus direitos. E ninguém melhor que o senhor para abrir essa série aí de episódios. Muito obrigado pela presença, viu, professor? Fica à vontade aí para fazer suas considerações finais, mas eu agradeço de coração mesmo. Obrigado, agradeço. Eu fico lisonjeado. Não me sinto merecedor de estar aqui e inaugurando contigo esse seu podcast. Desejo muito sucesso, tanto no seu escritório quanto no podcast. E agradeço muito vocês derem essa oportunidade para mim, para que eu pudesse estar com você nessa abertura, tá? Foi uma honra, professor. Registro aí a minha felicidade e os votos de extremo sucesso a todos vocês. Conte sempre conosco. Nosso podcast termina nesse momento. Os próximos episódios irão ao ar brevemente.